Tá indo onde? Levei. Hoje eu até fiz aqui pra gente, eu espero que hoje dê tempo da gente se adentrar no plano anual, plano nacional, aliás. Nós estamos terminando aqui a nossa querida LDB. Tijário, depois você consegue, as meninas aí que não conseguiram acessar a aula no dia, pegar aí a revisão da LDB, tá? Que aqui está na Certo. íntegra os artigos certinho que o edital pediu. Eu já estou voltando nas legislações já de acordo com o edital, só os artigos solicitados, tá? Tudo certinho. Para a próxima semana, essa semana a gente vai concluir aqui a LDB, pegar o plano anual e eu estou ali na indecisão entre o ECA e o currículo da cidade deles lá. Mas eu acho que é melhor a gente pegar o ECA, concluir todas as legislações que são gerais, né, a nível geral, e a próxima semana a gente adentra na bibliografia específica. Até agora, vocês não me deram um retorno se conseguiram assistir qualquer uma daquelas aulas, minha gente, de português e matemática. Eu sei que isso não é uma prioridade para vocês, mas só para saber se conseguiram assistir, para a hora que Um for o caso, pouquinho. enviar mais. Eu não assisti ainda. Mas vocês olharam se abre? Alguém olhou se abre? Ivani, eu assisti a de Assisti a aula. português. Abriu, Val? Frio. Ah, então tá ótimo. É só assim, eu não vou sobrecarregar vocês com aula de português e matemática, eu sei disso. Vocês têm aí né, já tem suficiente autonomia para saber os conteúdos que mais pega aí, que vocês de repente não tenham muita lembrança e dar uma olhada só neles, né? De um modo geral. Posso até mandar também um resuminho. Não que eu seja boa em português e matemática, tá? Eu vou dizendo logo. Mas um resumo dá para mim fazer, assim, breve. E mandar. Do contrário, eu forneço aí algumas aulas e aí vocês vão dando uma olhada. Tá bom? Mas vale a pena mais se apegar com as questões mesmo da bibliografia específica. Ô, Ivani, Oi, Tijane. que arquivo é esse que você está compartilhando? Esse agora? É. Da LDB, ele tá no grupo. Tá, que eu vou dar uma mande aí olhadinha lá. para você? Obrigado. Não, eu procuro aqui no grupo. Ele tá aí no grupo, dá uma olhadinha. Tá, obrigado. Eu acho até que tem 2 resumos, viu, Tio Jairo? Achei. Obrigado. Fechou? Esse é mais Sim, achei. restrito, assim, no sentido de que ele conversa com o edital mesmo de lá, tá, Tio Jairo? Mas a LDB, em geral, a gente já viu ela inteira. É uma revisão baseada no edital. Tá bom? Você não pegou a semana passada? Sim, sem problema. Só para poder ter aqui e acompanhar conforme vai fazendo a leitura. Isso. Ah, não, eu estou passando lá para baixo. Nós ficamos aqui no artigo que fala dos profissionais da educação. Não foi isso, gente? Página 30 e pouquinho. É isso? Pessoas bonitas. Oi, Ivani. Oi, Maurício. Boa noite, Tudo pessoal. bem? Tô reativando aqui que eu tava fazendo manutenção no PC. Você me falou ali. Eu estava aguardando. Se eu não me engano, você parou na página 48, viu? Não, 38. 35. Na página 35 de 48. Deixa eu ver aqui. Que é ali pelo artigo 61, se eu não me engano. Que fala dos profissionais da educação.
aqui, não? Dos profissionais da educação, não foi isso? Isso. Isso mesmo. Então, a gente falou um pouco da educação para, né, na educação bilíngue para surdos. Inclusive, eu recomendei e volto a falar com vocês. Não deixem de dar uma olhada carinhosa nesta parte, porque a gente não tinha ali pegado, né, com assiduidade e tudo mais. Então, é interessante agora vocês não abrirem mão disso, tá bom? Dá uma olhadinha, não é extensa, é bem curtinho, como vocês viram lá atrás, ó. Não é nada muito assim, fala da oferta. Esse edital não fala assim dos profissionais que atendem, fala de um modo geral, dentro da educação especial. Mas aqui na educação para surdos, né, educação bilíngue, da língua de sinais e da língua oralizada, ele é bem curtinho. Então, vale super a pena vocês retomarem ali, tá bom? E aí, hoje, a gente vai se adentrar aí no artigo 61 dos profissionais da educação. Cadu, Era só um minutinho que as meninas estão falando aqui comigo. Célia! Célia, tá por aí? ela não logou não, Ivani. Então, ela mandou um recado mais cedo, não sei aqui. Pior que eu demorei de responder, porque no trânsito não dá para responder. Bora lá. Dos profissionais de educação, artigo 61, consideram-se profissionais da educação escolar básica os que nela, estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, que são professores habilitados em nível médio ou superior para docência na educação infantil e nos ensino fundamental e médio. E vejam que aqui já tem o nosso item 1, que fala que são professores habilitados em nível médio ou superior. Porém, aqui é o que a LDB nos traz ali quanto considerados dentro do quadro dos profissionais da educação. O edital trouxe uma coisa para a gente, que assim, foi uma das primeiras perguntas, inclusive, de professores que ligaram durante o dia, né? Assim que saiu o edital do Tabuão, perguntando sobre isso. O professor que não tiver pedagogia pode prestar? O que o edital está falando para a gente lá, gente? Quem tem só pedagogia pode prestar? Quem tem só o ensino médio, magistério, pode prestar esse concurso? Não. Não pode. Se ele estiver fazendo faculdade, aí no meio da faculdade, mais para o final, enfim, pode prestar tranquilamente, porque muito provavelmente será aprovado e será chamado, já estará com o diploma na mão. Mas quem não tem, de jeito nenhum, né? Não tem pedagogia, não tem uma disciplina específica que atenda lá as necessidades do município, pode até prestar, por questão de experiência, porque na verdade, é exigido o nível superior, tá bom? Nesse edital é exigido o nível superior. Trabalhadores em educação que sejam portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. É outra exigência ali para estar trabalhando na área da educação, tá? Trabalhadores em educação portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim, e profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar os conteúdos de áreas afins à sua formação ou à experiência profissional, afastados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das cooperações privadas em que tenha atuado exclusivamente para atender o inciso 5º deste capítulo, né? Que traz o seguinte:
profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica conforme disposto no Conselho Nacional de Educação. Eu tenho uma graduação em qualquer uma disciplina e eu fiz uma contemplação, uma extensão, né, pedagógica que me trouxe aí a certificação de capacitado para atuar na área da educação. Perfeito. É reconhecido, o curso sendo reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação, então, esse profissional pode, sim, ser um dos que faz parte ali do quadro de profissionais da educação. A formação dos profissionais da educação, de um modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como os objetos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos, os fundamentos principais da formação dos profissionais da educação. Presença de sólida formação básica, né, que proporcione aí todos os conhecimentos científicos e que dê competência para o trabalho. A associação entre teorias e prática, mediante estratégias supervisionadas e capacitação de serviço, o aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e em outras atividades. O artigo 62 fala sobre a formação de docentes para atuar na educação básica, que ela fará de acordo com o nível superior, né, em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental. A oferecida em nível médio na modalidade normal, conforme a redação dada pela Lei número 13.415. Aqui o artigo 62 dá habilitação para qualquer uma pessoa que tenha feito magistério, nível superior, a trabalhar na educação básica e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental. Porém, tem que ser observadas cada uma das publicações em relação ao edital. No caso deste edital, e a maioria deles é assim, né, e está saindo desta forma, ele não aceita, por exemplo, só com o curso magistério ou com o normal superior. Tudo bem? Nesse caso, tem que ter a formação superior, que é diferente do normal superior. Você sabe o que é o normal superior? Seria algo que não é licenciatura plena? Exato, uma formação específica. Jairo. Muito bem. Eu não sei se o professor Jairo aí ele recorda, mas nós trabalhamos uma época em comum, né, em uma instituição que muitos dos nossos colegas, na época, a gente se formando, né, Jairo, em pedagogia, e alguns dos nossos colegas optaram ali por conta da exigência da finalização do magistério, né, de poder exercer só com o magistério, exercer a função, muitas pessoas acabaram fazendo o quê? Fazendo normal superior, que era basicamente uma faculdade, só que ele tinha só 2 anos de duração, basicamente, modo de dizer, né? Seria assim, dava habilitação porque a pessoa não tinha o magistério, mas não era uma faculdade nem era um magistério, é chamado normal superior. De modo que hoje esse normal superior não é entendido nem como uma coisa nem como a outra e não dá habilitação. A maioria... Oi? Ivani, Oi. eu tenho um magistério de 4 anos. Aí eu tenho pedagogia também, mas eu tenho magistério. Isso. E olha, o magistério, minha gente, o magistério é mais e mais magistrado do que uma pedagogia hoje em dia. Especialmente aquele que nós fizemos lá no Cefam, né? Que era uma coisa incrível. Bastante tempo, né? Sim. Mas, infelizmente, hoje, assim, na verdade, assim, hoje é exigido nível superior e a maioria dos editais estão exigindo como algo assim, um dos critérios, né? E a gente já estava com isso previsto em legislação, que mais cedo ou mais tarde deixaria de ser válido como formação única ali, né? Que seria só ter essa formação já seria suficiente. Então, hoje em dia, cada vez mais os editais estão contemplando aí, conforme a própria legislação já previa, que seria progressivo, mas era um progressivo que tinha prazo. Esse prazo já se estendeu, se estendeu, se estendeu, e agora acabou. Tá bom? Então é isso. A legislação fala dessa possibilidade, mas o artigo 62 já vem complementando aí,
E a gente ficar atento porque pode, e tem, inclusive, uma legislação, um pouco de conhecimento ali do município que a gente vai estudar mais adiante, tá? Já até separei um pouco do conteúdo sobre isso, que o edital pediu lá. Justamente algumas legislações municipais deles vai trazer alguma coisa sobre esse assunto. Do tipo que, apesar da legislação vigente, aqui a LDB, Constituição Federal, trazer essas possibilidades, a gente sabia do prazo e aí o município está dentro do prazo, tá? Está seguindo ali, o edital está seguindo, digamos assim, um prazo legal para exigir esse critério, tá bom? Parágrafo único ali, não, na verdade é o parágrafo primeiro, não é o único. A União, o Distrito Federal, os Estados e os municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos professores de magistério. Então, assim, é uma das questões postas dentro do quadro dos profissionais da educação, é que é de obrigatoriedade, tanto da União, quanto do Distrito Federal, quanto dos estados, quanto dos municípios, cada um em seu regime de colaboração e de possibilidade territorial, que deverá promover essa formação inicial e também, e principalmente, a continuada, que é a capacitação e formação contínua dos profissionais da educação, especialmente aí os que exercem aí as funções de magistério. Parágrafo 2º, formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação à distância, conforme ultimamente tem acontecido com praticamente todos nós, tá? Parágrafo 3º, a formação inicial dos profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso dos recursos tecnológicos de educação à distância. Preferencialmente que seja o presencial, mas saber que existe essa outra possibilidade, tanto é que hoje em dia é a ferramenta mais utilizada e eu diria que ela é a criptomoeda do futuro, tá? Porque cada vez mais ela se torna uma ferramenta possível, especialmente no sentido de possibilitar um leque maior de condições e de acesso. Porque hoje a gente, vamos dizer assim, eu estou no carro e começou a aula. A maioria de nós aqui conseguimos ter uma internet no celular, né? Apesar de ainda oscilar muito, isso tende cada vez mais a diminuir essas oscilações, porque cada vez mais serão investidos maiores valores aí em prol da internet ser mais potente, né? As redes darem maior alcance, enfim. Porque quando eu falo assim da questão das aulas EAD, dessa educação à distância, desse uso desses recursos e tecnologias serem aí a criptomoeda, né, tanto atual quanto do futuro, é porque realmente é uma ferramenta potente e a gente tem que fazer uso dela. Hoje as faculdades, por maioria, não estão presenciais mais. Na verdade, basicamente, 100% das faculdades não estão presenciais, né? Elas deram continuidade a uma possibilidade que elas têm e fora toda a questão do recurso, né, que elas, digamos assim, e do custo ser muito menor para as faculdades, para os alunos também sim, porque a faculdade obrigatoriamente tem que diminuir a sua mensalidade, o que é um benefício para os alunos, e dar essa possibilidade de acesso com maior tranquilidade, porque nada, né, pior para quem trabalha aí ter que sair dos seus trabalhos e correr para a faculdade ainda e saber que vai chegar a altas horas. Diferente de você estar em casa e você conseguir tomar um banho ouvindo uma aula, né? Por mais que, mas eu não consigo prestar atenção, me concentrar. Eu acho que tudo isso é uma dinâmica de rotina e que a gente tem que ir cada vez mais se aperfeiçoando da ferramenta para isso se tornar potente para a gente, tá bom? Tornar um benefício, na verdade. Isso está posto. A União, o Distrito Federal e os municípios adotarão mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação docente em nível superior para atuar na educação básica pública
e é o que se espera, que cada vez mais facilite esse acesso e essa permanência nesses cursos. A gente sabe que ainda são muito poucos e muito disputados, mas tende a atender o que a legislação nos coloca, tá bom? E a gente precisa exigir esse direito. Parágrafo 5º, a União, Distrito Federal, os estados e os municípios incentivarão a formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura de graduação plena nas instituições de educação superior. Parágrafo 6º, o Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima de exame nacional aplicada aos concluintes de ensino médio como pré-requisito para o ingresso em cursos de graduação para a formação de docentes, ouvido o Conselho Nacional de Educação. Parágrafo 7º, incluído aqui pela Lei 12.796 de 2013. Já é o de cima, corrigido o parágrafo 6º. Parágrafo 8º, os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular. Quem é essa pessoa? Quem é a Base Nacional Comum Curricular? BNCC? BNCC, muito bem. E o artigo 62A, que traz a formação dos profissionais a que se refere o inciso 3º do artigo 61, que far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. No parágrafo único, fala da garantia à formação continuada para os profissionais, que se refere a esse capítulo, no local de trabalho ou em situações de educação básica e superior, incluindo os cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação. Aqui no parágrafo único do artigo 62A, ele vem dizendo assim, que nós temos garantido por direito uma formação continuada que tem que acontecer dentro das unidades de trabalho. Isso aí vem por meio no município de São Paulo, tá? PEA, GEIF, Hora Atividade, entre outras, RP, que são reuniões pedagógicas. No município de Taboão da Serra, que vem por HTPC, reuniões pedagógicas, outros cursos de formação que certamente eles oferecem, cursos que alguns municípios são obrigatórios, outros não, mas que fica a critério do profissional, né? Que tende a contribuir com o seu profissional, com o seu, com a sua vida em geral, seja profissional, seja sua vida particular, sua vida formativa, né? É para a vida toda. Procurar melhorias cada vez mais dentro da educação, outras possibilidades, tá? E para a sua vida mesmo particular. E ainda, esse parágrafo único do artigo 62A, ele traz, inclusive, essa referência. Aqueles que não tiverem a formação, terá que ser garantida como formação de curso mesmo, de curso superior, de graduação plena, vem falando aqui. Infelizmente, essa lei 12.796, ela se torna inválida porque as pessoas não procuram e não exigem isso, entendeu? A maioria das pessoas que não têm magistério, que são já concursados, sabe o que eles fazem? Procuram uma licenciatura, basicamente compram uma licenciatura, né? Porque a gente sabe que isso acontece demais da conta, mas o fato é que procuram uma licenciatura por conta própria e não exige aquilo que é de direito. Mas sabermos que existe, tá? O 62A, no parágrafo único, fala sobre isso, sobre essa garantia de formação continuada para todos, seja dentro do trabalho, seja nos cursos, nas RPs, nas formações internas, seja inclusive pelos cursos de graduação, tá? De nível superior, de pós-graduação, enfim. Isso está na Lei 12.796 de 2003, tá? Exatamente por não tornarmos isso uma exigência de um direito nosso, o que acontece é que esse artigo 62 ele vai se tornando inválido, porque as leis elas vão perdendo valia quando não validamos, quando a sociedade deixa de exigir, deixa de exercer
então ela acaba perdendo validade, tá bom? Artigo 62B. O acesso de professores das redes públicas de educação básica a cursos superiores de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo diferenciado, que seriam ali a espécie de uma avaliação, como se você estivesse prestando um vestibular em qualquer outra faculdade. É uma prova que te dá o acesso a poder fazer. Mas nem essa prova é oferecida muitas vezes, é ofertada para a gente. Já porque a gente também não exige. Parágrafo 1º. Terão direito a pleitear o acesso previsto no capítulo anterior desse artigo os professores das redes públicas municipais, estaduais e federais que ingressaram em concurso público e tenha pelo menos os 3 anos de exercício na profissão e não sejam portadores do diploma de graduação. Então, ao invés do professor ir procurar um particular para adquirir o diploma, ele tem esse direito, né, de ser contemplado aí com a oferta da graduação, do curso de graduação e, no caso, até das pós-graduação. Eles existem? Existem, mas são poucos, muito pouco divulgado e tão pouco é cobrado ali daqueles que não têm a graduação, que hoje em dia já é o mínimo do mínimo do mínimo. Até pelas desvantagens salariais, todo mundo acaba correndo atrás, tudo bem? Parágrafo 2º. As instituições de ensino responsáveis pela oferta de curso de pedagogia e outras licenciaturas definirão critérios adicionais de seleção sempre que ocorrerem, aos certames interessados em número superior ao de vagas disponíveis para os respectivos cursos. O parágrafo 3º, sem prejuízo dos cursos seletivos a serem definidos em regulamento pelas universidades, então terão prioridade de ingresso os professores que optarem por cursos de licenciatura em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa. Olha que bacana, Tijairo. Tem aí mais de uma licenciatura, meninas. Hã? Lendo aqui. Né? Já vai aí calculando, reivindicar. Isso é para todos, hein? Artigo 63. Os institutos superiores de educação manterão cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docente para a educação infantil e para as primeiras séries do ano fundamental, programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior, que queiram se decidir, né, se dedicar à educação, às vezes à educação básica. Às vezes tem um curso de educação superior, mas não é dentro da educação, e aqueles que queiram, nesse caso, o artigo 63 traz ali essa possibilidade de estar sendo ofertado, tá bom? Então, a formação de profissionais. O Gregório está disputando vir aqui no colo. Programa de formação pedagógica para portadores de diplomas e programa de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis. Artigo 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação a critério da instituição de ensino, garantida nesta formação a base comum nacional. Toda e qualquer formação, ela sempre vai estar tanto garantida quanto pautada na Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Esse é o documento exigível para todos, como mínimo comum dos conteúdos previstos em toda e qualquer formação, seja ela, e aí a gente já sabe, a começar da educação infantil, ensino fundamental, médio, ensino superior, e não poderia ser diferente com a educação profissional. Tudo bem?
A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá a prática de ensino de, no mínimo, 300 horas. A preparação para o exercício do magistério superior faz-se em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Então, aqui já é para aqueles que têm a graduação, né, do curso superior e pretende aí dar continuidade, que, aliás, tem esse direito e é algo que beneficia em todos os contextos a profissão, e aí terá que ser a base de curso de doutorado ou de mestrado. Parágrafo único. É notório saber reconhecido por universidade com curso de doutorado em área afim poderá suprir a exigência de título acadêmico. Artigo 67, que traz os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando, inclusive, nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público, o ingresso exclusivamente pelo concurso público de provas e títulos, é uma forma de reconhecimento, o aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive das licenciaturas, dos licenciamentos periódicos remunerado para esse fim, piso salarial profissional, progresso funcional baseado na titulação, habilitação e na avaliação do desempenho, né? Aqui eu não sei dessa questão do aperfeiçoamento profissional, que ele seja remunerado, é justamente essa questão da formação ser reconhecida como titulação reverberada em valores, né? Em, digamos assim, em correções no piso e assim por diante, tá bom? Período reservado... Não, progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, de acordo com a avaliação do desempenho. Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluindo a carga de trabalho. Condições adequadas do trabalho. Parágrafo 1º fala da experiência docente ser pré-requisito para exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino. Parágrafo 2º. Para os efeitos do disposto no parágrafo 5º do artigo 40 e no parágrafo 8º do artigo 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas e quando exercida nos estabelecimentos de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Aí entra supervisão, né, todos aqueles que são envolvidos no quadro de magistério. Uma outra questão que eu estava aqui... falando com vocês, sabe quando você pensa longe e acabou fugindo para falar com vocês? Porque aqui fala dos professores e especialistas em educação no desempenho das atividades educativas. Isso inclui, por exemplo, os ATE, que estão lá no quadro também, né? Do magistério, assim, da educação, né? Eles não são professores, mas eles têm ali sua base de reconhecimento profissional que tem que ser pautado nos mesmos efeitos que os professores, os diretores, os coordenadores, os supervisores que estão incluídos lá na base como profissionais da educação. Então, todos que estão envolvidos na base de educação têm que serem aí reconhecidos pelos mesmos preceitos, tá bom? Parágrafo 3º. A União, ela prestará assistência técnica aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios na elaboração dos concursos públicos para o pavimento de cargos dos profissionais da educação. Dos recursos financeiros agora. O artigo 68 traz que serão recursos públicos destinados à educação os originários de
receita de imposto próprio da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, receita de transferências constitucionais e outras transferências, receita de salário, educação e outras contribuições sociais, receita de incentivos fiscais e outros recursos previstos em lei. O artigo 69 fala da aplicação da União, que ela aplica anualmente nunca menos que 18%, os estados, os Distritos Federais, os municípios, nunca menos que 25%, tá? Conforme já consta a Constituição Federal e outras leis orgânicas de cada sistema aí, municipal ou estadual, enfim, mas nesse caso, sistema municipal. Tudo bem? São os investimentos em relação ao desenvolvimento e manutenção aí do ensino da educação pública. Parágrafo 1º fala que a parcela de arrecadação de impostos transferida pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos seus respectivos municípios, não será considerada neste cálculo. Então, esse cálculo de 25%, ele é um cálculo da responsabilidade de cada estado, cada município, né, sem poder ser menos, pode ser mais, nunca menos. E arrecadações de impostos que são transferidas aí pela União, né, como forma redistributiva, que a gente já viu isso lá na Constituição Federal, ela não poderá fazer parte desse cálculo de 25%. 25% já está incluso a parte que a União nos repassa. Não. Isso aí é uma outra questão. Tá bom? Parágrafo 2º. Serão consideradas excluídas das receitas de imposto mencionadas neste artigo as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária dos impostos. E o parágrafo 3º, para fixação inicial dos valores correspondentes aos mínimos estatuídos neste artigo, serão consideradas a receita estimada na lei do orçamento anual, ajustada quando for o caso por lei, que autorizar a abertura de créditos adicionais com base no eventual excesso de arrecadação. Dificilmente, tá? Vai acontecer isso. Pelo menos admitir. Mas tudo bem. Parágrafo 4º. As diferenças entre a receita e a despesa prevista e as efetivamente realizadas que resultem no não atendimento aos preceitos mínimos obrigatórios serão apurados e corrigidos a cada trimestre do exercício financeiro. Então, assim, o mínimo tem que ser cumprido. Essa outra parte a mais, né, que por acaso foi arrecadado, né, a mais aí, difícil essa admissão por parte né, dos órgãos aí, para estar fazendo esse ajuste, mas alguns fazem, né? A gente vê alguns aí admitindo ter arrecadado um pouco a mais e, portanto, redistribuir. Tudo bem? Tá na legislação, então estão cobertos. Parágrafo 5º. Os repasses de valores referidos neste artigo do Caixa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação, observados os seguintes prazos: recurso arrecadado do 1º ao 10º dia de cada mês até o 20º dia, recursos arrecadados do 11º ao 20º dia de cada mês até o 30º dia, recursos arrecadados do 21º dia ao final de cada mês até o 10º dia do mês subsequente. O parágrafo 6º traz aí o atraso da liberação sujeitará os recursos à correção monetária e à responsabilização civil e criminal das autoridades competentes. Já é por isso que, né, a gente fala que o funcionário público sempre pode contar ali com os seus valores, né, assim como os valores que tramitam entre as arrecadações e distribuições públicas, porque no caso de atraso, eles têm o prazo já estabelecido por lei. No caso de atraso, eles têm que arcar aí com as correções monetárias. Então, nunca eles querem isso, né? É porque isso seria caracterizado como um prejuízo para os cofres públicos, uma má administração.
Tudo bem? Artigo 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais de educação, quer dizer, todos os envolvidos na educação, a aquisição e a manutenção, a construção e a conservação das instalações e equipamentos necessários ao ensino, uso de manutenção de bens, serviços vinculados ao ensino, levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando principalmente ao aprimoramento da qualidade da expansão do ensino, realização das atividades meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino, concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas, amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo, aquisição de material didático escolar e manutenção de programa de transporte escolar. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aqueles realizados com, olha o artigo 71, pesquisa quando não vinculadas às instituições de ensino ou quando efetivada fora do sistema de ensino, que não visa nenhum tipo de aprimoramento em relação à qualidade ou à expansão do ensino. Subvenção à instituição pública ou privadas de caráter assistencial, dispositivo ou cultural, formação dos quadros especiais para a administração pública, seja militares ou civis, inclusive diplomáticos, os programas suplementares de alimentação, assistência à saúde, médica, odontológica, farmacêutica e psicológica e outras formas de assistência social, porque esses programas eles não estão inclusos dentro da manutenção, porque já vem como forma suplementar, tá? Então, não está incluso como manutenção e desenvolvimento, dentro daquela liberação de verba prevista para esse fim. Obras e infraestrutura ainda que realizada para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar, pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando de desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino. O artigo 72 fala das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento de ensino que serão apurados e publicados nos balanços do poder público, assim como nos relatórios a que se refere o parágrafo 3º do artigo 161 da Constituição Federal. O artigo 73 fala que os órgãos fiscalizadores examinarão prioritariamente na proteção de contas de recursos públicos o cumprimento do disposto no artigo 212 da Constituição Federal, tá? Que fala ali das disposições constitucionais, transitórias e legislação concernente, fala da administração pública. Artigo 74. A União, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, estabelecerão padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, capaz de assegurar ensino de qualidade. Parágrafo único, que fala do custo mínimo de que trata esse artigo, ele será calculado pela União ao final de cada ano, com a validade para o ano subsequente, e será consideradas as variações regionais, né? E nem poderia ser diferente. Os alunos, é um modo de dizer, mas infelizmente é isso. Cada aluno vale mais, outros vale menos. Depende também da modalidade do ensino, tá bom? E é assim que a verba é contada, por aluno, tá, gente? Tanto é que a gente sabe que a verba de educação infantil é como se o aluno valesse menos. Sempre é a menor verba. Tudo bem? Pessoal? Todo mundo quer? Oi. Oi.
Tá tudo bem? Alguma pergunta, alguma contribuição? Eu fui falando, acabei não perguntando nada. Tudo Tudo bem. bem por aí? Então vamos? Vamos lá. O artigo 75, que fala da ação supletiva e redistributiva da União dos Estados, que será exercida de modo a corrigir progressivamente essa disparidade, né, de acesso e de garantia do padrão mínimo de qualidade de ensino. Então, tem aí essa ação redistributiva, a função de poder contribuir com essa questão de equidade que a gente tanto fala. Seria a garantia, seria não, é a garantia, uma forma da garantia do padrão mínimo de qualidade do ensino, tá bom? Já previsto lá em Constituição Federal e disposto aqui pela LDB. Então, essa forma supletiva e redistributiva da União, ela vem com esse caráter, tipo, como forma de contribuir junto aos estados, o Distrito Federal e os municípios na garantia desse padrão mínimo de qualidade de ensino. Parágrafo 2º, a capacidade de atendimento de cada governo será definido pela razão entre os recursos e o uso constitucionalmente obrigatório na manutenção e desenvolvimento do ensino e o custo anual do aluno, relativo ao padrão mínimo de qualidade. Parágrafo 3º, com base nos critérios estabelecidos no parágrafo 1 e 1º e 2º da União, poderá fazer a transferência direta de recursos a cada estabelecimento de ensino, considerado o número de alunos que efetivamente frequenta a escola. Parágrafo 4º, a ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em favor do Distrito Federal, ou dos estados ou dos municípios, se estes oferecerem vaga na área de ensino de sua responsabilidade, conforme o inciso 6º do artigo 10 e do inciso 5º do artigo 11 desta lei, em número inferior à sua capacidade de atendimento. Ou seja, tem, para que se tenha, né, essa ação supletiva e redistributiva, tem que cumprir também com aquilo que está disposto na legislação como forma de contemplar as próprias responsabilidades exigíveis aí, tanto para o município quanto para o Estado. Artigo 76. A ação supletiva e redistributiva prevista no artigo anterior ficará condicionada ao efetivo cumprimento pelos Estados, Distrito Federal e município do disposto nesta lei, sem prejuízo de outras prescrições legais, conforme já havia dito. Tem que cumprir a obrigação mínima. Artigo 77. Os artigos públicos, os recursos públicos, serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigida a algumas outras, como comunitárias, confessionais, filantrópicas, que cumpra a finalidade não lucrativa, né? E consiga aí distribuir resultados, bonificações, participações ou parcela do patrimônio sob nenhuma forma de outra forma de pretexto, quer dizer, não pode ter nenhuma outra forma de que caracterize lucro, né? E tem que ser voltada às questões de benefício ao próprio patrimônio, né? Patrimônio público. Apliquem seus excedentes financeiros em educação e assegure a distinção de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público no caso de encerramento de suas atividades. Então, assim, fechou a escola tal, ela pode reorganizar para esse atendimento ou aquilo que tiver, digamos assim, seja verba ou outras coisas afins, possa ser reorganizada para uma outra unidade. Isso pode ser repassado, tá bom? Ou quando sobra também na sua, ser repassado para uma outra. Dificilmente verba vai sobrar, né? Que já vem a conta.
Prestem também conta ao poder público dos recursos que recebe, que são os recebidos, e os recursos que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para a educação básica, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas e recursos regulares na rede pública de domicílio do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão da sua rede local. Isso é quando não há, aqui o parágrafo 1º está falando que quando o poder público não cumpre com a sua função, né, e não consegue contemplar todos os estudantes, as pessoas que necessitam ali da rede pública de ensino e que não há vaga suficiente, então ele terá que arcar com bolsas em escolas aí de cunho particular, de modo a garantir que esse aluno seja atendido, né? Mas ele assume um outro compromisso, que é prioritariamente investir na expansão da própria rede. Parágrafo 2º, as atividades universitárias da pesquisa, da extensão, poderão receber também esse apoio financeiro do poder público, desde que atendido o que foi disposto anteriormente, né? Não tenha fins lucrativos, seja voltado apenas para os recursos que invista na educação, tá bom? Das disposições gerais, o artigo 78 fala do sistema de ensino da União com a colaboração das exigências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa para oferta de educação escolar bilíngue e intelectual aos povos indígenas, com os seguintes objetivos: proporcionar aos índios, suas comunidades e povos a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas e valorização de suas línguas e de suas ciências. Também garantir aos índios, suas comunidades e povos o acesso às informações e conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e das demais sociedades indígenas e não índias. Então, o artigo 78 trata do sistema de ensino da União, com colaboração das agências federais, também do fomento à cultura e da assistência aos índios, onde deverá ser desenvolvido programas integrados do ensino e da pesquisa para as comunidades indígenas, que proporcione o que está disposto no inciso 1 e 2 do artigo 78, que nós acabamos de ver, tá? Tanto valorização, quanto reafirmação de identidade, étnicas, quanto recuperação e reconhecimento da memória, da história, e a garantia ali do acesso às informações e dos conhecimentos nas próprias comunidades dos povos indígenas e demais sociedades indígenas e não índias também. Tá bom? Artigo 72A. Os sistemas de ensino em regime de colaboração desenvolverão programas integrados de ensino e de pesquisa para a oferta de educação escolar bilíngue e intelectual aos estudantes surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva, sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com outras deficiências associadas com os seguintes objetivos. Olha, artigo 78, artigo 78A das disposições gerais, se puderem também depois, deem mais uma olhadinha.